A polícia hoje deflagrou uma operação para prender pessoas acusadas com envolvimento ou realizar buscas e apreensões em endereços de pessoas envolvidas supostamente com fraudes em licitações. Os supostos contratos irregulares eram com a prefeitura de Batalha, no norte do Piauí. E aqui está Tiago Melo, que traz informações ao vivo a respeito de todo o trabalho de operação realizado desde o começo da manhã. Tiago Melo, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson, a você e a todos. A operação foi denominada Entrelaçados, justamente pelo vínculo existente entre parte dos investigados. Há 2 casais, 2 irmãos e as respectivas esposas que estão sendo investigados nesse inquérito que tem à frente a Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, também a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas do Estado. Foram cumpridos hoje 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, José de Freitas e ainda na cidade de Barras. Nós acompanhamos, você vê a partir de agora. Uma distribuidora de medicamentos na zona sul de Teresina foi um dos alvos de busca. A empresa entra na parte da investigação que apura desvios de recursos federais destinados ao combate à Covid-19. Essa empresa foi o alvo delicado da CGU. A CGU, inclusive, participou porque ela também é investigada nesse uso de recurso público para contratação e aquisição de materiais de combate à Covid. A distribuidora compõe um grupo de 7 empresas investigadas por fraude à licitação, associação criminosa, entre outros crimes. Elas mantiveram contratos com a Prefeitura de Batalha, no norte do Piauí, entre os anos de 2017 e 2020, para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, escritório e outras finalidades. 3 empresas tinham como endereço este imóvel no bairro Marquês, em Teresina, outro ponto de busca. No local, não há placa de nenhum dos empreendimentos. De acordo com o inquérito, as empresas se apresentavam nas licitações como concorrentes, mas alinhavam preços e estratégias para que uma delas saísse vencedora. Segundo levantamentos, o grupo teria movimentado R$ 5 milhões por ano em contratos com a Prefeitura de Batalha. A polícia encontrou indícios de favorecimento do pregoeiro, que foi afastado do cargo hoje por determinação da Justiça. Percebemos que havia um estreito laço entre essas empresas, todas formadas por um núcleo familiar. Inclusive, algumas dividiam o mesmo endereço, eram empresas aparentemente de fachada, porque a residência e a sede da empresa não tinha qualquer característica que demonstrasse possuir estrutura, estoque de mercadorias. Policiais civis cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em residências e endereços de empresas. Foram 8 alvos em Teresina, 3 em José de Freitas e 1 na cidade de Barras, na casa da ex-secretária de Saúde de Batalha. Além dela e do pregoeiro, é investigado também um ex-secretário de administração, somando 3 agentes políticos ligados à antiga gestão da Prefeitura de Batalha. E agora há pouco, as autoridades envolvidas nesta apuração concederam entrevista coletiva que a imprensa. A gente passa a conversar a partir de agora com o superintendente da Controladoria Geral da União aqui no estado do Piauí, Glauco Soares, a quem a gente deseja uma boa tarde. Relacionado, superintendente, aos recursos da saúde destinados ao combate à Covid-19, que tipo de irregularidades ou de supostas irregularidades estão sendo investigadas, como elas eram operacionalizadas? Boa tarde. Um dos indícios que nós identificamos foi o suposto conluio entre as empresas participantes. As propostas de preços que eles apresentaram eram muito parecidas. Alguns itens variavam em poucos centavos. Teve item de mais de R$14 mil, por exemplo, e a diferença entre a vencedora e a outra proposta perdedora era somente de 50 centavos. Isso tem um indício aí, corroborando com os levantamentos feitos pela Polícia Civil e pelo Tribunal de Contas, de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, pelo menos parte delas, corroboram aí os indícios de que houve conluio nessa licitação. Outro fato que nós identificamos foi que não houve no processo a publicação do orçamento estimativo da licitação. O custo da licitação não foi
levantado, não consta no processo do pregão presencial 19/2020, que foi o que nós analisamos. Em termos financeiros, o que nós identificamos foi um sobrepreço de aproximadamente R$ 696 mil em uma amostra de 10 dos 33 itens licitados. A licitação era de R$ 1.224.000 aproximadamente. Nós analisamos 81% em termos de valor, que era um pouco mais de R$ 1 milhão, e nesse R$ 1 milhão nós identificamos um sobrepreço de 696 mil. Não podemos falar ainda em superfaturamento, que é quando ocorre de fato prejuízo, quando há o pagamento, porque nós identificamos somente uma parcela do pagamento do valor contratado. E nos pagamentos que nós identificamos, não foi possível fazer a correlação entre o que foi pago e o item contratado. Então, não dá para saber se esses 10 itens que nós analisamos foram ou não pagos. O que tem de publicidade dado pelo ente municipal contratante não permite nós identificarmos quais foram os itens pagos naquele montante que até agora, em termos financeiros, já foi pago. Muito obrigado, superintendente, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Já nós vamos conversar com o delegado Denis, porque um agente público, como a gente falou na reportagem, ele foi retirado, né, das funções por determinação da Justiça, que é justamente o pregoeiro, é aquele que estava à frente da comissão de licitação lá do município, onde a polícia encontrou, né, sob a supervisão dele, indícios de vícios nesses processos licitatórios e também de direcionamento. O delegado Denis Sampaio, ele atua aqui na DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção, e é também o presidente deste inquérito. Para ficar claro, delegado, esses produtos vendidos eram entregues ou não foram entregues? Como é que se dava isso? Bom, boa tarde. A gente sabe que uma parte sim foi entregue, não sabemos se a totalidade do que foi vendido foi entregue. E esse trabalho de hoje, essa busca e apreensão, reuniu elementos para que a gente possa comprovar isso. A gente vai comparar as notas fiscais emitidas, se tudo que foi entregue consta lá como recebido, e esse é um trabalho que vai ser feito a partir de agora, depois desse trabalho de hoje. Em relação ao pregoeiro, divulgou-se a informação de que ele ocuparia o cargo irregularmente. Gostaria que o senhor explicasse. Pronto, esse trabalho ele começou a partir de uma requisição do Ministério Público de Batalha. Eles verificaram que havia um volume muito grande de recursos sendo pagos para 2 empresas especificamente. Então, a gente fez esse levantamento, viu que a capacidade das empresas era pequena, fomos verificar outras licitações, verificamos que outras empresas que venceram licitações faziam parte do mesmo grupo familiar e pedimos auxílio ao Tribunal de Contas e à CGU. O Tribunal de Contas verificou que a forma de ingresso do pregoeiro estava irregular, porque é preciso haver renovações dessas portarias, e ele estava sendo reconduzido por vários anos, sucessivamente, o que a lei proíbe. Ele estava desde 2017 sendo o pregoeiro do município, e o processamento das licitações estava ocorrendo de forma irregular. Então, por conta dessa informação que o TCE passou para a gente solicitou à Justiça que afastasse o pregoeiro das funções de uma medida cautelar até que a investigação fosse concluída. Nós temos uma imagem aí de uma apreensão que foi feita hoje durante as buscas de dinheiro, cerca de R$7 mil. Estava com quem? Esse dinheiro foi apreendido nas empresas localizadas em Teresina, as 3 empresas que funcionam no mesmo endereço em Teresina. Por que foi apreendido? Eles têm que comprovar a origem desse dinheiro. Não é comum a empresa, como já foi explicado anteriormente, ela funciona no mesmo endereço residencial, não tem nenhuma fachada que identifique que ali funcionam aquelas empresas. Então, aquele dinheiro foi apreendido, uma vez comprovada a origem, ele será restituído. Para a polícia, essas empresas teriam capacidade de oferecer, de cumprir os serviços ou o objeto que era contratado pela prefeitura? Bom, a busca ela ocorreu exatamente para isso, para a gente confirmar. Os indícios é que não havia capacidade, uma vez que tem delas que não tem um funcionário sequer. Então, a gente estranha esse fato
e por isso foi representado por essas buscas. A gente reuniu elementos, apreendeu muitos documentos, aprendemos computadores e vai ser feito esse trabalho agora de análise desse material, e aí a gente pode, para verificar se realmente essas empresas têm capacidade, se os produtos foram entregues, e identificar alguma outra irregularidade que a gente não tenha visto. A gente sabe que existe mais pessoas envolvidas nessa investigação que vão surgir a partir de agora. Muito obrigado, delegado Denis, pelas informações. A polícia, portanto, vai agora processar, analisar todo o material que foi apreendido durante as buscas em Teresina, em José de Freitas e também em Barras. Pode haver novos desdobramentos dentro desta investigação, inclusive saber se esse mesmo grupo de empresas também negociava com outras prefeituras do estado do Piauí ou fora dele. Joelson.